Mateus capítulo 7, e vou ser honesto com vocês, eu acho que esse texto, no Evangelho de Mateus pelo menos, é um dos mais mal entendidos do Novo Testamento. Como se ouve besteira nesse texto. E a gente vai entender o quão profundo ele é. Vamos ler então? Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Porque vês o cisco no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles as pisem, e os cães, voltando-se, vos despedacem. Pois então, recapitulando aqui o que nós vimos domingo passado sobre a ansiedade, a busca por coisas que são contrárias ao reino de Deus, né? E o fato de Jesus salientar que o reino de Deus precisa ser primeiro na vida dos seus seguidores. Jesus agora vai partir para uma questão prática. Na verdade, o Sermão do Monte é todo muito prático, né? E ele vai olhar para os seus discípulos, e isso precisa ficar bem claro para nós. Jesus está falando para os seus seguidores, né? Não está pregando numa sinagoga, nem no templo. O Sermão do Monte é para aqueles que seguiam Jesus e se sentavam para ouvi-lo. Pois então, a gente já começa, né? Eu acho que uma das frases mais mal usadas na história do cristianismo, principalmente na nossa geração: não julgueis para que não sejais julgados. Quem nunca ouviu isso, né? Você vai fazer uma crítica a um pregador, a um comportamento, e você sempre escuta: não julgues, não julgues. Antes de eu dizer sobre o que o texto está falando, eu vou dizer sobre o que o texto não está falando. Eu acho que fica mais claro da gente compreender. O texto não está falando que nós não devemos ter uma mente crítica, no sentido de dividir ou separar aquilo que é saudável, aquilo que é bom, aquilo que é aceitável, das coisas que são reprováveis, como, por exemplo, pecado na igreja, né? Porque se não julgar for uma máxima que abrange todo tipo de discernimento que nós venhamos ter que usar e tomar, um caso de adultério, por exemplo, vai ficar assim, sem ninguém poder fazer nenhum tipo de juízo sobre aquilo. Mas isso não é a verdade do Novo Testamento. O próprio apóstolo Paulo vai fazer uma crítica aos coríntios, né, por conta de um caso de um membro da igreja que estava tendo um relacionamento com a sua madrasta, e Paulo vai dizer para a igreja que eles não estavam julgando como deveriam. Eu tenho aqui as citações para vocês. Por exemplo, vou citar mais alguns, né, anotado aqui. 1 Coríntios 5, 12, 13, Paulo manda julgar os de dentro. 1 Coríntios 6, 2 e 3, Paulo manda os crentes, ou fala que os crentes julgarão o mundo. 1 Coríntios 14, 29, Paulo vai dizer que eles deveriam julgar os ensinos, as doutrinas. 1 Coríntios 4, 1, 1 João, na verdade, 4, 1 João vai dizer para os crentes julgarem os espíritos, os seus espíritos alma penadas, né? Ele está falando, na verdade, dos mestres. João 7, 24, o próprio Jesus vai dizer para não julgar pela aparência, mas julgar pela justiça. Eu poderia trazer inúmeros
versículos aqui que falam de um julgamento, sim, por parte da igreja, porque senão nós não teríamos condições de fazer a separação do joio e do trigo ou algo do tipo, correto? Então não pode ser isso que Jesus está dizendo aqui, porque o próprio Jesus está julgando nesse texto, quando ele diz, por exemplo, que aquele que julga o seu irmão de maneira hipócrita, ele está com um tronco no seu olho tentando tirar o cisco do olho de alguém. Isso é um julgamento. Então, que tipo de coisa seria não julgueis para que não sejais julgados? E a ideia no texto, inclusive a palavra julgamento, ela pode ser traduzida de algumas maneiras, e uma delas e tem a ver com o cenário em que Jesus está ensinando e para o público que ele está falando. Quem eram os discípulos de Jesus? Vamos começar assim. Os discípulos, os apóstolos. Quem eram os apóstolos? Você vai ter discípulos de João Batista seguindo Jesus. Você vai ter pescador seguindo Jesus. Você vai ter cobrador de impostos seguindo Jesus. Você vai ter prostitutas seguindo Jesus. Você vai ter um tipo de pessoa que era à margem da sociedade, em sua maioria. Endemoniados, que foram libertos, que estão seguindo Jesus. E quando Jesus olha para os discípulos e diz para que eles não julguem, que tipo de coisa ele está falando? Ele está falando para pessoas que sabiam umas dos passados das outras. Todas elas sabiam que tipo de vida a pessoa teve, que tipo de coisa a pessoa viveu chafurdada. E hoje era discípulo de Jesus. Eles sabiam, por exemplo, que Mateus, como cobrador de impostos, era um traidor da pátria, ou pelo menos foi durante um tempo. Sabia que algumas mulheres tinham vida fácil e que se relacionou com boa parte dos homens, de algumas regiões. E isso marca as pessoas, por mais que elas estivessem agora ali aderindo a uma nova fé, uma nova conduta, estavam aprendendo, estavam sendo lapidadas pelo ensinamento de Jesus, elas ainda eram marcadas pelos seus passados, correto? Então, quando Jesus diz para que eles não julgassem, ele tem olhos específicos para esse tipo de coisa, porque seria muito fácil alguém olhar para Mateus e dizer, ele se comporta assim porque isso era cobrador de imposto. Isso aí, cara, vai ter recaída sempre, Ou uma mulher que foi prostituta, e que de repente agiu, estou especulando aqui, para a gente, quem sabe, imaginar de maneira mais carinhosa com alguém e de fazer uma leitura. Essa mulher era prostituta, olha, presta atenção nisso aí. Esse tipo de coisa é que Jesus está aqui realmente condenando. E ele está condenando de maneira bem exortativa, Ele diz para não julgar, porque do mesmo jeito, ou com o mesmo critério que julgais, no versículo 2, sereis julgados e com a mesma medida que vocês medem. Isso aqui é interessante, a palavra medida vem de metreo, vai dar mesmo origem a metro, É a régua de medir. Que régua que está sendo usada para criticar, apontar, salientar, julgar os defeitos das pessoas. É isso que é aqui. São pessoas falhas, imperfeitas, que tiveram uma vida errada no passado e que de alguma forma ficaram marcados por isso. Que agora, nesse momento, estas pessoas são seguidoras de Jesus, estão sendo lapidadas por Cristo, ensinadas pelo Mestre, e Jesus vai, de maneira muito confrontadora, dizer que esse tipo de juízo é um tipo de juízo condenável, porque com a mesma medida que vocês medem, vocês serão medidos. Por quem? Pelos homens? Não, por Deus aqui. Deus há de julgar todos, e a mesma vara de medir, a mesma régua que nós usamos para apontar os defeitos dos nossos irmãos, vai ser a régua que Deus usará para medir e apontar os nossos defeitos. Aí a coisa fica um pouco mais profunda, porque falar não julgar é mole, Mas o que Jesus está falando é bem sério,
Porque nós somos craques em ver defeito nas pessoas. Eu vou te confessar uma coisa, eu sou craque em ver defeito nas pessoas. Você acha que você vê defeito? Eu vejo muito mais que você. Paulo fala, né? Se vós falais em línguas, eu falo muito mais, né? Eu vejo muito mais defeito. Eu passei a minha vida inteira botando apelido nos outros, desde a escola. Qual era a minha técnica? Eu olhava o defeito. Defeito físico, narigudo, sofria, né? E se tentasse revidar, ia chorar. Porque eu nunca fui afetado com isso, podia falar o que quisesse, eu não estava nem aí, mas eu botava uma pilha. Eu me lembro uma vez, vou contar para vocês aqui, eu acho que vale a pena. Eu fui em uma festa com os amigos, que era uma festa de produtores musicais, né? Tinha uma banda dos amigos meus que iam ser produzidos por um cara lá, e falava, você tem que conhecer. Cheguei lá, um cara era efeminado, e ele ficou dando em cima de mim na festa descaradamente. Na frente de todo mundo ele falava, ai que gracinha, se eu te levo para casa, essas coisas, né? E eu tô pensando, mano, qual é desse cara, né? Ele era meio gordinho assim, sabe, meio estrambelhado. E ele ficou nessa há muito tempo, assim. Podia juntar gente, que eu acho que ele fazia mais para aparecer, né? Eu fiquei olhando para ele, eu não briguei não. Mas ele tava com uma sandália e dava para ver os dedos do pé. E eu comecei a falar, cara, o que aconteceu com o teu pé? Não tinha nada no pé dele. Aí ele, por quê? Eu falei, porque tá inchado, teu pé tá estranho. Mas toda vez que eu falava isso, todo mundo olhava pro pé dele. Toda vez que eu falava, e eu fiquei repetindo isso, não, que eu tô preocupado contigo. Esse teu pé não tá legal, cara, você tá parecendo cirrose, cara, tá inchado. Mano, assim, chegou uma altura dessa pilha que eu botei naquele cara, que na hora de ir embora, a gente ia de carona no mesmo carro e falou, com esse menino eu não entro. Antes ele queria me levar para casa, agora ele não queria nem andar comigo no carro. Porque é fácil ver o defeito dos outros e começar. É fácil demais, assim. Quem não tem defeito aqui? Eu já me zoo para ninguém me zoar, né? Eu falo, quando eu tiro a foto, não deixa minha cabeça grande não, que ela sempre fica cabeça grande. Então se você me chamar de cabeção um dia, isso não me afeta mais. Mas eu estou brincando com traços físicos, e quando a pessoa tem defeitos mesmo, que é perceptível, fala demais, às vezes um pouco exagerada, às vezes tem opiniões contrárias àquilo que eu acho que deveria ser o adequado, ou não canta bem, ou não prega bem, sabe? Vai lá pintar, cada um sabe do seu, né? E aí a gente começa a apontar esse tipo de coisa, apontar esse tipo de coisa, apontar esse tipo de coisa, falar para as pessoas, comentar isso, e a gente começa a criar um estrago. Jesus vai dizer que esse tipo de conduta será julgado por Deus. Eu não sei nem o que se imagina, né? Não acredito que Deus vá mandar para o inferno uma pessoa que tenha olhos tão impiedosos. Mas eu também não imagino que seja esse julgamento de Deus. Fala, vem cá, filho, você gostava de ficar falando mal do defeito das pessoas? Eu vou te falar umas coisas aqui. E eu imagino, né? Foi por causa dos teus erros, das tuas falhas, dos teus defeitos, que meu filho teve que morrer naquela cruz lá. E como é que você teve a cara de pau de olhar para homens e mulheres que meu filho morreu para que eu pudesse salvá-los e ficar apontando os defeitos deles, como se eu não soubesse disso? Imagina eu tomar essa chamada. Isso é uma chamadaça assim, né? Meu filho teve que morrer por eles, eu sei do defeito de cada um, mas foi assim mesmo, com defeito. E a gente lá com um carão assim, né? Tomando um sermão de Deus desnecessário, né? Então Jesus vai dizer, não, eu faria uma transliteração aqui, não sejam críticos extremos dos de mesma fé do corpo. Isso é temerário, isso é algo, segundo Jesus, digno de julgamento de Deus, porque Ele conhece todos os nossos defeitos, todos eles. Mesmo assim, nos perdoou e nos deu o Espírito Santo para que nós pudéssemos ser aperfeiçoados por Deus. Então, onde está o risco? Quando eu me sento para apontar os defeitos, eu me coloco no lugar de Deus.
eu me coloco como o juiz supremo, me coloco como um julgador de pessoas que foram salvas por Cristo, pela graça, pelo Evangelho. Isso quer dizer que nós não devemos fazer críticas no sentido de apontar condutas erradas, de apontar pecados, de apontar ensinamentos destrutivos. Não é sobre isso. Isso nós precisamos de muito discernimento mesmo. E ensinamento que é ruim, né, herético, feito publicamente, deve ser combatido publicamente. Não é sobre isso. É sobre a gente não ter os olhos de amor que Jesus tinha por essas pessoas. Entende? É olhar para o outro e não ver alvo do amor de Deus, da morte de Cristo naquela cruz, mesmo com seus defeitos e falhas. Tá bom, pastor, já entendi, chega disso, eu estou ficando constrangido aqui. Eu também, tá? Eu olhei esse texto aqui e falo, mano, como eu sou mal, né? Que Deus tenha misericórdia de mim, porque, putz, eu sou muito rápido nisso, rápido. Muitas vezes me equivoco, sabe? Muitas vezes eu já olho e falo assim, isso é um caralho, aí não é não. Mas eu já faço um julgamento muito rápido. E eu estou errado nisso. E se você faz, também está errado nisso. Nós precisamos ter olhos transformadores, esperançosos, que acredita na transformação do outro. Porque nós fomos transformados. Já contei tantas e tantas vezes que ninguém, né, de onde eu vim, da igreja que eu vim, acreditaria, pensaria na possibilidade de eu me tornar pastor um dia. Já falei isso para vocês, né? Eu era completamente desacreditado, na ausência de uma palavra melhor, né? Era maluco, roqueiro, rebelde, e que você pensar, aí eu já fui um pouco. Aí me lembro uma vez, eu escrevi no Facebook, eu acho que tinha uma foto do aniversário da igreja, um desses que a gente fez aqui. Aí eu escrevi uma coisa assim, eu escrevi um texto lá falando da igreja, não sei o que, a igreja é cheirosa, não sei o que. Aí, isso foi engraçado, eu achei. A esposa do meu ex-pastor, do pastor que me batizou, que nunca comentou nada que eu postei, ela foi lá e botou poder de Deus. Eu sei, esse menino pastor, mano, é só mesmo pela graça e misericórdia. Porque Deus acredita na gente, acredita na nossa transformação. Por mais que nós sejamos vacilões, né? Deus acredita mesmo na transformação. E nós precisamos ter esses olhos de esperança, de acreditar que o outro vai ser transformado por Deus, vai crescer, e Deus vai fazer dele instrumento para o seu poder, para a sua glória. Amém? Amém? Isso é sério, tá, gente? É sério. Ele diz, versículo 2 de novo, para a gente guardar. Porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Ele está falando para os apóstolos, né? Está olhando na cara de um para o outro e está falando para eles. O 3 fica mais tenso ainda. Para quem pensa que o Sermão do Monte, né, era uma coisinha, oh, meus amados, pipipi, não era bem assim não, tá? Eu não sei o que está por trás aqui, pode ter sido, né, comentários, né, vai saber, né, um falando mal do outro. Por exemplo, mais para frente, os irmãos João e Tiago vão pedir para sentar um à direita, um à esquerda de Jesus. Isso gera uma confusão. Os outros falam, como vocês têm a cara de pau de pedir uma coisa dessa, né? Eles brigavam, né? Eles tinham provavelmente uma ofensa. Quem é você? Cobrador de imposto só podia dar nisso, né? Pescador, ralé, devia ter uma coisa assim. Jesus ia lá e consertava as coisas. Versículo 3 diz assim: porque vês o cisco no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu próprio olho. Ainda é o mesmo texto, ainda é o mesmo público. O que Jesus está dizendo? Que a pessoa que está vendo o defeito no outro, que diz estar vendo o defeito no outro, está vendo um cisco no olho. Assim que Jesus vai dizer, o defeito do outro é do tamanho de um cisco, pequeno, né? Uma coisa pequena. Mas aquele que aponta o defeito do outro tem um tronco de uma árvore no seu olho. É exagerado mesmo, de propósito. E qual é o tronco? O tronco é justamente apontar o defeito do outro.
Esse é o tronco, essa é a cegueira. O ato de fazer isso, de apontar a coisinha, o cílio que soltou, né, da sobrancelha e entrou no olho do outro lá e dizer, olha que coisa terrível, né, essa pessoa se comporta. Isso já é um tronco, já é uma cegueira, né? E Jesus vai dizer o quê? Ou como dirás ao teu irmão, versículo 4, deixa eu tirar o cisco do teu olho quando tens uma trave no teu. É óbvio, né? Na ilustração de Jesus, quem está com um tronco no olho não enxerga nada, né? E como é que ele pode ajudar o outro a melhorar se ele sequer enxerga o que está acontecendo? Ele vê um defeito, aponta o defeito e diz que irá ajudar o outro a tirar o cisco, né? A melhorar as suas falhas, mas ele não pode porque ele sequer enxerga, porque tem um tronco no seu olho. Dá para pensar num desenho assim, né? Imagina alguém com um tronco de árvore no rosto tentando tirar um cisco do olho de alguém. Não dá, né? E aí Jesus diz o quê? No versículo 5: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Pois então, não é que nós não possamos tirar o cisco do olho de alguém, no sentido de ajudar o outro a melhorar, visto ele ter uma fragilidade, um defeito, uma característica que pode ser melhorada. É possível, segundo o que Jesus está ensinando assim, aqui. Mas o que é necessário fazer para que a gente possa ser pessoas capacitadas para ajudar as outras pessoas? Uma autoanálise, uma autorreflexão. Enquanto a gente não fizer uma autorreflexão e perceber a trave que está no nosso olho, nós não somos capacitados para ajudar ninguém. A gente só vai ficar apontando defeito e não vai ser instrumento para a melhora do outro, para o aperfeiçoamento do outro. Entendeu isso? É simples a coisa, né? Não é não julgar, não é isso. A gente precisa sim, por exemplo, vamos supor, né, que a gente receba um baterista na igreja, né? Um baterista, né? Olha o que Deus faz na vida da gente. Agora eu sou baterista, diz aquele menino do vídeo, né? Toca mal o menino, rapaz, eu vi ele tocar, mas que bom que tá tocando, né? E aí a gente recebe o baterista aqui, mas ele não toca bem. Ele toca mais ou menos. Segundo Jesus, o que a gente pode fazer? A gente pode, primeiro, ficar falando mal, dizendo que não aguenta, que é muito ruim, que não era nem para estar tocando, né? Estou dando um exemplo aqui bem óbvio, né? Não era nem para estar aqui, que o dom dele é outra coisa, né? A gente pode fazer isso, mas isso vai ajudar em alguma coisa? A não ser encher o coração de ódio e aprender a tocar bem só para te provar que ele é bom, né? Isso também não é bom. Ou a gente pode fazer o quê? Buscar palavras acomedidas, buscar aproximação, buscar ver possibilidades para que ele melhore, para que ele seja aperfeiçoado, para que o cisco seja tirado. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de uma autoanálise primeiro, humildade, muita humildade, reconhecer nossas imperfeições, reconhecer nossos próprios defeitos, para que depois nós possamos ser adequadamente instrumentos na mão de Deus para que o outro seja aperfeiçoado através das nossas críticas. Olha que diferença, né? Olha que diferença. É necessário termos lentes espirituais mesmo. Colocar lentes espirituais, olhar para as pessoas com misericórdia, entender que Deus teve misericórdia de nós e que se eu estou criticando alguém, provavelmente tem gente me criticando também. Já parou para pensar nisso? A gente não para pensar nisso não, né? A gente é muito bom para falar do defeito dos outros, mas não está percebendo quantos falam do nosso defeito também. E aí a gente vai agora, vamos fazer um joguinho e ver quem tem mais defeito, quem é o pior nessa história. Não vai dar certo, né? Vai ser muito ruim. Então, primeiro uma autocrítica, uma autoanálise, uma reflexão, reconhecemos nossas falhas, reconhecemos que somos imperfeitos, reconhecemos que Deus morreu, ou Jesus morreu por nós, né? E Deus enviou seu Filho para morrer por nós, apesar das nossas fraquezas e defeitos e falhas. E aí sim, depois desse processo de cura, que isso é cura,
olhar as suas mazelas, ver a sua incapacidade de fazer qualquer tipo de juízo sobre as pessoas, nesse sentido, juízo destrutivo, palavras que são para destruição, que não servem para edificação de ninguém. Depois disso tudo, aí sim, em amor, nós podemos ser usados por Deus para que o outro seja edificado. Quem faz isso aqui, levanta a mão. O Arthur. Qual parte? É pegadinha do malandro. Quem fala mal dos outros aqui, levanta a mão. O Arthur só, peraí, vocês estão tímidos, né? Vamos lá, eu sou o primeiro aqui. Quem fala mal dos outros aqui, levanta a mão. Tem gente que não fala não, né? Tem gente que é um anjo, né? A minha pergunta é essa aqui pra gente que fala mal dos outros. Já ajudou alguém isso? Ajuda, gente. Isso é carnalidade pura, né? Imagina Jesus, não eu sendo Jesus, Jesus agora falando para vocês são os apóstolos. Imagina isso. Aquele ali, conheço. Era vagabundo, né? Aquele lá, sei muito bem. E aquele ali, Jesus olha para aquele monte de gente, até Judas, no meio, e fala: vocês não podem estar nesse lugar. Porque se fosse para falar de defeito, eu ia falar o defeito de cada um de vocês aqui. E quem é que ia ficar em pé depois disso, né? Porque todo mundo tem. Porque é óbvio que todo mundo tem. Mas nas palavras de Jesus, para que nós possamos ser instrumentos usados por Deus, nós precisamos de uma autoanálise. E a primeira delas é dizer: eu falo mal dos outros. Eu falo mal dos meus irmãos. Dos irmãos, cara. Não é quem está lá fora. Quem está lá fora também é ruim, tá? Os de dentro, da família, né? E a gente fica lá. Eu conheci uma família, cara, que toda vez que eu estava com eles, vem aqui, pastor, para tomar um café, vem aqui para comer não sei o quê. Era para falar mal dos outros, chegava a me incomodar. Eu falei assim, cara, como é que pode? Só abria a boca para falar mal dos outros. Aquilo me incomodava de um jeito. E eu tinha que ficar, para não ser, quem sabe, muito agressivo, né? Não é bem assim, não. Isso aí é diferente. Não, mas que é horroroso isso, sabe? Nós não devemos ser esse tipo de pessoa, nas palavras de Jesus. E isso pega a gente de jeito, né? Pega a gente de jeito, porque nós somos rápidos, né? Nossa língua é ferina. Os nossos olhos são céleres em encontrar defeitos e realmente condenar as pessoas, crivar as pessoas em um lugar que elas não deveriam estar. Amém? Amém. Vou ler de novo 5 aqui. Hipócrita. Por que hipócrita? Porque ele não se enxerga, né? Ele é um hipócrita porque ele também é cheio de defeitos. Não é que ele pratica a mesma coisa que o outro, não. É que ele também é cheio de defeitos, mas ele se acha o expert em apontar defeitos. Hipocrisia, né? Tira primeiro a trave do teu olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Existem 3, eu dei esses subtítulos, né? 3 lugares para não se estar nesse texto. Primeiro, juiz. Correto? Primeiro é juiz, aquele que julgar será julgado. Segundo lugar para não se estar, hipócrita. Né? Jesus diz isso, hipócrita, porque você também tem defeitos, porque você também tem falhas, não tem condições nenhuma de ficar apontando Cristo das pessoas e fica fazendo, como se fosse uma pessoa livre dessas falhas. E o terceiro aqui é o pior, é o traidor. O traidor. Aí, né, você deve ter lido isso aqui, ouvido isso aqui. Eu vou dizer primeiro que o texto não diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles as pisem e os cães, voltando-se, vos pedacem, ou despedacem, né? E aí a gente lê isso aqui e fala assim: Jesus está falando que a gente não deve pregar o evangelho para certas pessoas. Eu já ouvi isso pra caramba, né? Não dê pérolas aos porcos, né? Não pegue aquilo que é santo e jogue para os cães. E os cães são quem? Os cães são os não crentes, né?
os que resistem ao Evangelho, e esses não merecem ouvir. Pô, que estranho isso, porque Jesus pregou para todo mundo, né? Os apóstolos pregaram para todo mundo. Quando foi que eles deixaram de pregar? Não teve, né? Então, é estranho em sendo analisada à luz da história de Jesus, ministério de Jesus, dos apóstolos. É estranho segundo os ensinamentos do próprio Paulo. É estranho no texto. Por que Jesus muda de repente assim? Simplesmente ele está dizendo para não julgar as pessoas, e de repente ele fala, mas não dê pérolas aos porcos, né? E aí a gente fica, pô, tem uma bipolaridade danada aqui, né? Primeiro eu não poderia julgar porque o outro é tão falho quanto eu, e ele carece do amor de Deus da mesma maneira que eu, e de repente agora eu não devo falar de Deus para aqueles que têm falha, inclusive, e são resistentes. Não é isso. Não tem como ser isso. Então, o que Jesus está dizendo? Vamos por partes aqui. Cães, né? A expressão cães era uma expressão que era usada para os gentios, correto? Os gentios eram pessoas que não eram judias, né? E não criam em Deus, e eram chamados de cães porque os cães, os cachorros selvagens, não eram pets como é hoje. Eram animais que ficavam jogados, né, nos cantos, no meio do mato, e eram agressivos. Eles atacavam, não eram seres domesticados, animais domesticados, não tinha nada a ver com isso. Era realmente como seria hoje lobo, né? Só que menor, né? E não tão nobre, porque o lobo a gente ainda olha, apesar dele ser selvagem, a gente ainda olha, ó, que bonito o lobo. O cão não era bonito, o cão era um bicho vagabundo, né? Que atacava as pessoas, vivia com fome, cheio de mosca, é esse tipo de coisa, né? E aí os judeus chamavam os gentios de cães. Então tem esse significado no texto. Não pegue o que é sagrado, e a ideia do sagrado aqui também tem a ver com, por exemplo, o resto dos ossos dos animais sacrificados no templo. Por exemplo, se sacrificava os animais no templo, apesar de a carne ser comida, a parte ser queimada, os ossos sobravam. E esses cães, se você desse mole, eles roubavam esses ossos. Só que aquilo ainda era santo, né, do ponto de vista cerimonial. Então tem esse elemento aqui, não pegar aquilo que é santo, aquilo que foi sacrificado, aquilo que foi separado para Deus, e lançar aos animais selvagens, né, aos cães. A segunda ilustração de Jesus são os porcos, da mesma maneira. Judeu não comia porco, né? Judeu não criava porco. Quem criava os porcos eram os gentios. Eram aqueles que não eram judeus, eles criavam para se alimentar daquilo. O judeu não se alimentava porque Deus havia proibido no Antigo Testamento esse tipo de alimento. Então porco para o judeu também era algo impuro, era algo inapropriado, era algo sujo, né? Vocês se lembram da parábola, por exemplo, do filho pródigo? O final da parábola é ele dando comida para os porcos, né? Fora de Israel, numa situação lastimável, né? A ideia dos porcos ali é para dizer que ele estava no fundo do poço mesmo, que o porco simplesmente não servia, não prestava, né? E aí Jesus vai dizer, da mesma maneira, não pegue pérolas, pérola todo mundo sabe que era coisa de valor naquela época, ainda é, e lance para os porcos, porque os porcos não vão saber diferenciar pérola de ração, né? Pérola de comida. Eles vão acabar tratando aquilo como nada, apesar de ter valor, né? E aí Jesus vai dizer assim, para não acontecer que os porcos pisem as pérolas, porque não vão dar a mínima, e os cães, se você dá comida para esse tipo de animal, né, ou deixa ele se alimentar das coisas sagradas, um dia ele vai voltar e não vai ter, ele vai te atacar, porque eles são selvagens, né? Eles são animais que não vão fazer a diferença de quem está dando comida da comida, não. Tá bom, entenderam, né? Mas o que é santo aqui, o que é cão aqui? Você vai entender isso muito rápido. Para Jesus, a pérola e o sagrado aqui, o texto está falando, é a comunidade. São os que seguiam ele. São aqueles que estavam ali para aprender do Evangelho. É o reino de Deus. Essas pessoas faziam parte
do que Jesus estava construindo enquanto ministério, enquanto igreja que vai ser criada posteriormente, fundada posteriormente. Eram pessoas de valor porque eram alvo do amor de Deus. O santo e a pérola são essas pessoas. E o que Jesus está fazendo? Ele está falando daquele que critica o outro. Olha que coisa interessante. O que critica o outro está pegando a comunidade dos salvos, a comunidade de Cristo, está fazendo o quê? Lançando aos porcos, lançando aos cães. Quem são esses? Esses são os críticos de Jesus. Escribas, fariseus, saduceus. À medida em que os discípulos expunham as falhas uns dos outros, eles davam combustível para a oposição atacá-los. Entenderam a coisa? Pensa só nisso. Para que, afinal de contas, eu ia ficar comentando que Madalena, né, foi uma endemoniada? Ela não foi prostituta, tá? Ela foi endemoniada, tinha 7 demônios, Madalena. A torta e a direita, a ponto de a oposição a Jesus, que vai mandá-lo para a cruz posteriormente, ficar sabendo. A ponto daqueles que eram críticos, né, nocivos do ministério de Jesus, ficarem sabendo. Para que queria expor essas coisas? Você está pegando aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, aquilo que tem valor, e está dando aos cães. E aí Jesus vai dizer, esses, para quem você está lançando, vão se voltar contra você. Para que eles não voltem, não é o que ele diz, e vos despedacem. Cara, isso aqui é de uma profundidade danada. A gente ainda está falando da crítica, né, no nível interno. Ah, fulano fala demais, fulano é chato, fulano é não sei o que, essas coisinhas, né? Mas isso pode vazar, sair daqui, sair do nosso grupinho, né? E ir para lá fora. E quando para lá fora, o que vai acontecer? As pessoas vão dizer, isso aí é igreja? Esses são os crentes? Esse que é o pastor? E o que a gente está fazendo? A gente está pegando aquilo que é de valor e está dando aos cães, aos porcos. Eu perdi as contas de quantas vezes eu vi roupa sendo lavada da igreja em rede social. Pensa só. Quantas vezes você já viu isso? Eu já vi pastor fazendo isso. Não foi nenhuma nem duas, não. Fala e põe aquele texto assim, ó. Expõe todo mundo. Igreja, pastor, todo mundo lá. Membro de igreja que vai para a rede social. Falando rede social porque, pô, a maneira hoje mais fácil de tornar pública é você chegar lá e fazer um post, né? Desabafo. E de repente era até verdade, tinha um problema mesmo. Mas o que a pessoa faz? Pega a igreja e expõe para vexação pública, em nome da sua honra, do seu orgulho, né? Olha o que Jesus está dizendo. Não pegue aquilo que é precioso porque é alvo do amor de Deus. Como eu já falei, Jesus morreu por causa do seu povo, por causa de homens e mulheres pecadores. Ele deu a própria vida. Jesus não ficava falando mal dos apóstolos para os outros, não precisava, ele os conhecia. Mas a gente, quando faz isso, a gente está pegando aquilo que é de valor e está jogando no lixo, na sarjeta, no lixo. E se tem uma coisa que a gente precisa aprender, dentre tantas, né, é que igreja é família. Família. A gente se protege. A gente se guarda, a gente se cuida. Igreja é para isso. Não é para ficar falando mal, não. Não é para ficar expondo as fragilidades, não. A gente tem um monte. E que a gente conserte ou aprenda a consertar aqui dentro. É no dia a dia, é no pequeno grupo, é nos encontros, é quando a gente tem a oportunidade, é orando, é intercedendo para que o outro realmente cresça. Esse é o nosso papel. Mas quando a gente começa a entrar nesse buraco estranho do juízo, da hipocrisia, a gente vai acabar sendo usado pelo diabo para realmente macular a igreja e expor as fragilidades para fora. E aí é o fim da linha. Aí nós viramos não mais juízes, não mais hipócritas, nós estamos traindo aquilo que nós cremos. Amém? Amém. Isso precisa ser mudado. Precisa ser mudado.
Eu vi um dia desse aí, mano, que é tanta coisa, é até vergonhoso falar. E são casos, assim, graves, sabe? Ai, uso indevido de dízimo, tanta coisa, cara. Tem igreja que eu vou te contar, eu não sei o que acontece com esse pessoal. Caso de abuso de criança, quanta coisa a gente já ouviu, cara, quanta coisa. E isso é tudo algo que precisa ser realmente resolvido legalmente, né? As pessoas que cometeram esse tipo de coisa têm que ser levadas à justiça. Mas ao mesmo tempo, em nome, quem sabe, de uma injustiça, as pessoas não se importam com o corpo. E aí, que justiça é essa que a gente está procurando? E torna público, e insiste, e vai expondo a igreja, e a igreja acaba. Quer um exemplo? Não estou aqui defendendo o bandido, não, nem é minha praia. A Bola de Neve. O cara é um vacilão, vamos dizer publicamente, é um vacilão mesmo. Fez um monte de coisa. Mas, gente, acabou aquilo. Acabou. E aí a gente fala, tinha que acabar mesmo. Tinha gente que se converteu de verdade ali. Tinha gente que colocou os olhos na liderança como exemplo de vida, que hoje está fora. Está entendendo isso? A gente precisa ter muito discernimento nessa hora. Não é em nome da nossa raiva, da nossa ira, chutar o balde e fazer de qualquer jeito. É melhor ficar quieto, mano. Muitas vezes é melhor ficar quieto para que o corpo de Cristo seja preservado, que as coisas sejam feitas de maneira madura, sabe? De maneira com discernimento. Tem problema legal que seja tratado na justiça. Que é para ser processado? Não sei, que seja. Mas não exposição pública. Isso acaba. E aí a gente sofre com isso. Porque a gente vira os crentes que dá dinheiro para pastor, os crentes pedófilos, os idiotas úteis. A gente vai virando um monte de coisa. Culpa nossa mesmo, porque a gente joga para fora os nossos problemas, os nossos atritos, os nossos desentendimentos. A gente vai jogando para fora, vai entregando para pessoas que não têm um pingo de temor a Deus. E fica na boca do povo. Há pouco tempo a gente soube de uma história aí da mulher do pastor que cortou a outra toda porque teve um caso com o pastor. Vocês viram isso? Aí sai no portal misturebas. Cara, eu não sei o que é pior, se é o comportamento da mulher, o comportamento do pastor, ou de quem meteu isso no misturebas, para todo mundo saber. Acaba logo essa igreja, logo, as pessoas que se desviem, né? Melhor fazer. E a gente perdeu a sensibilidade de entender que existem pessoas novas convertidas, frágeis, estão num lugar que não é o lugar perfeito. É possível. Mas se converteram de fato, Deus vai conduzi-las. Elas têm o Espírito Santo, elas vão ser conduzidas por Deus, vão ser encaminhadas para um lugar mais saudável. Isso tudo é possível. O que a gente não pode ser é a boca do diabo para realmente jogar contra nós mesmos. Nós mesmos. Então, nas palavras de Jesus, não pegue aquilo que tem valor. Povo de Deus, a igreja de Cristo, e lance para os cães, e lance para os porcos. Porque uma hora, vai dizer Jesus, eles vão se voltar contra você. E vai despedaçá-lo. E a gente precisa aprender isso. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e orar?